Já estamos de volta com Hora Geral aqui na Santa Cecília TV. Você que está acompanhando agora, um bom dia. Você que está acompanhando à tarde, boa tarde. Porque o nosso programa ele é reprisado diariamente das 16 às 17 horas. Uma notícia que vai abalar os fãs da banda Charlie Brown. O músico Champignon, da formação original da banda Charlie Brown Jr. e vocalista da Banca, que seguiu com os trabalhos após a morte do Chorão, foi encontrado morto esta noite no apartamento onde morava com a esposa, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Segundo a polícia, foi suicídio. Ele teria chegado de um restaurante japonês com a esposa e foi para um quarto do apartamento onde guardava instrumentos musicais. Um disparo de arma de fogo foi ouvido, seguido de gritos da mulher, que está grávida e teve de ser internada. A morte de Luiz Carlos Leão Duarte Júnior, o Champignon, acontece pouco mais de 6 meses depois da morte do Chorão. O corpo do então líder do Charlie Brown Jr. foi encontrado em um hotel em São Paulo após consumir grande quantidade de drogas, segundo a polícia. Tá aí Champignon, muito conhecido dos nossos amigos aqui de Santos, né? Ele que acabou assumindo, depois da morte do Chorão, à frente da banda com o nome A Banca. E os fãs, com certeza, já se sentem mais tristes. Depois de Charlie Brown, a gente sempre, quando vê um grande artista que acaba aí arregimentando um número significativo de fãs jovens, né? E quando a gente vê que eles se vão, deixam aí no ar uma esperança através das suas músicas, uma vontade de, através das letras, protestar e ter um espaço representando os jovens. Vamos deixar um pouquinho mais a música para que os fãs possam ter essa lembrança aqui no Hora Geral. Deixe de ser covarde, deixe de ser covarde, homem, seja homem de verdade. Você devia dar uma importância maior pras coisas corriqueiras da vida. Você devia dar uma importância maior pro que realmente tem valor na sua vida. Homem bem despreocupado. 7 horas e 27 minutos, 7h27. Agora aqui no estúdio, eu não tinha falado do Boom Imobiliário, eu vou conversar com o meu amigo Carlos Ferreira. Tudo bem, Carlos? Tudo bom, Douglas? Prazer vê-lo. O Carlos Ferreira ele é especialista em mercado imobiliário e ele é o delegado regional do Cresce aqui. Justamente. Uma grande responsabilidade, hein? Com certeza, já faz alguns anos e para mim é um grande prazer estar aqui no teu programa, no Hora Geral. E além de ter você como um amigo, um grande jornalista e levando um belo trabalho na Câmara Municipal de Santos como vereador. Esse é o nosso trabalho, nós já estivemos juntos em alguns eventos do Cresce na Câmara de Santos e eu vejo que o Cresce, a gente cheguei até para esse trocadilho, o Cresce cresce. E quando a gente fala em crescimento, a gente lembra, Carlos, do boom imobiliário, que muitas pessoas ouvem falar, mas não conseguem diagnosticar. Esse é o momento. O que significa o boom imobiliário? O boom imobiliário, na realidade, não é que o metro quadrado de Santos é mais caro que outras regiões. Pelo contrário, em relação a São Paulo e pela qualidade de vida que Santos oferece, assim, por exemplo, o metro quadrado no bairro do Morumbi está em torno de 12, 15, até 20 mil metros o metro quadrado. Santos, nós estamos aí de 5.500 até 10 mil reais o metro quadrado. Então, Santos, além de qualidade de vida, de proporcionar aí 50 campos de futebol, uma hora da praia maravilhosa, sim, uma qualidade de vida excelente, em relação a outras cidades, o metro quadrado está razoável. Você veja muito bem que vem acontecendo no mercado, pessoas investindo em principalmente imóveis novos de 1 e 2 dormitórios para investimento. Você tem uma renda do imóvel, você está com patrimônio na sua mão, você não está com dinheiro aplicado num banco, você tem ali o tijolo, a qualquer momento você pode precisar e vender, você tem um patrimônio que está se valorizando, você tem uma renda e sempre mais do que qualquer aplicação financeira. Porque certo, uma aplicação financeira hoje num banco, no máximo dá 4,5%, 5%, 6% ao ano. O imóvel, mesmo nesse mercado estabilizado agora, ele está dando aí de 12% a 15%, obviamente dependendo da localização, do bairro e do município. Agora, Carlos, também tem algumas pessoas que fogem da realidade. Aonde que eu quero chegar? Tem imóveis que as pessoas, eu não sou do ramo, mas as pessoas pedem muito mais do que o valor do mercado. Às vezes demoram para vender ou às vezes não conseguem vender, são obrigados a baixar. Isso também existe?
Olha, o que está acontecendo, na realidade, é o seguinte. No Brasil, mais de 30 milhões de pessoas entrou nesse mercado na classe média. E hoje o mercado, por estar estabilizado, pela liberação de fundo de garantia, pelo financiamento longo, com juros baixos, e hoje você podendo conseguir um financiamento até 35 anos, então muitas pessoas estão saindo do imóvel de locação e comprando o seu primeiro imóvel. Então, na realidade, você que tem uma oportunidade de sair da locação, faça isso já, porque realmente a tendência daqui 2, 3 anos, eu acredito que vai acontecer novamente o que aconteceu em 2009, 2010, 2011, onde foi que o mercado realmente deu um boom imobiliário. Mas era um outro mercado irreal, era um mercado de especulação, que hoje, graças a Deus, o mercado está estabilizado, quem realmente está comprando para adquirir. E o que muito assim me deixa triste, Douglas, é que, por exemplo, pessoas estão saindo de nosso município aqui de Santos e migrando para outros municípios, como Praia Grande, Guarujá, São Vicente, Cubatão, pela falta de oportunidade. Você sabe que em torno de 16 mil pessoas saíram de nossa cidade nos últimos 5 anos, porque não conseguem ou comprar o apartamento ou renovar o contrato de locação. Então, ele não consegue manter a família na cidade. A cidade de Santos hoje está com um custo de vida mais caro que as demais cidades. Você, eu sei que frequenta muito a feira. Estamos sempre né, junto com a população, inclusive o pessoal da Zona Noroeste clama por moradia, o pessoal dos morros também, ou seja, faltam projetos nesse sentido. E o plano diretor, quem esteve aqui recentemente foi o Carriço, prevê inclusive o levantamento de áreas para implementação de projetos habitacionais para pessoas que ganham até 10 salários mínimos, por exemplo. Justamente, porque até 3 salários mínimos a pessoa tem que fazer uma inscrição na prefeitura. Isso. Até 3 salários mínimos. E acima de 3 salários mínimos, o sistema Minha Casa Minha Vida, Exato. que aqui em Santos, infelizmente, na nossa cidade, nós não tivemos empreendimento para realmente ajudar. Pelo valor alto do terreno, por exemplo. Justamente. Então, os construtores, ele não tem... Devia ter um incentivo fiscal, talvez da prefeitura, não digo, mas do governo federal, para que pudesse ajudar realmente quem necessita para tirar essas famílias vivendo aí de situações subhumanas, em palafitas, pagando altos aluguéis, que às vezes a pessoa está morando num cortiço, aí onde moram 6, 7 pessoas, e não tem saneamento básico nenhum, não tem qualidade de vida nenhum. Carlos, tem mais uma pergunta chegando. O Marcos Paulo do Boqueirão, em Santos, por que os condomínios na cidade de Santos, na Baixada em geral, são tão altos? Olha, os condomínios, ele deve estar perguntando sobre os valores dos condomínios. Isso, são Olha, altos. eu acho que é o seguinte, tem muitos empreendimentos que ainda, pelo plano diretor, eles têm prédios hoje até na cidade de 40 pavimentos. Aí você fala, pô, mas o pessoal nesses prédios novos tem área de lazer, tem um monte de manutenção que o condomínio deveria ficar mais alto. Pelo contrário, os prédios mais antigos, eles dão mais despesas, porque sempre está faltando alguma coisa. Então, todo mês tem que arrecadar um fundo para isso, ou o elevador quebrou. Então, fundo de obras. Fundo de obras, então, e fundo extras também. Então, os prédios novos, por ter mais apartamentos e por ser mais alto e ter menos despesa, porque você utiliza um zelador, a portaria 24 horas, talvez 1 ou 2 faxineiros, dependendo do tamanho do condomínio, ele se torna mais barato os novos empreendimentos do que os mais antigos com menos apartamentos. Não tem milagre. Mais uma pergunta, a Márcia Regina de São Vicente. Como saber se o corretor tem o Cresce? Essa pergunta, Márcia, quero te agradecer, porque o que eu observo também com esse boom imobiliário, Carlos, muitos corretores, e não está ali o número do Cresce dele, sim, é um risco? Com certeza, Márcia, ótima pergunta, porque o Cresce, ele, em cima disso, vem fazendo com que todos os síndicos de prédio, você que não está ouvindo mora num condomínio, fale com o seu síndico para que entre em contato com a nossa delegacia do Cresce, que aqui é uma sede própria agora na Conselheiro Nebias 278, pelo telefone 3272-7150 e exija um livro de presença para que a pessoa, ao visitar o condomínio, visitar o apartamento que está à venda, o corretor tem que se identificar. Excelente. Com o número do seu Cresce,
quantas pessoas ele está entrando, o RG das pessoas que estão entrando, a que horas que ele entrou, a que hora que ele saiu, para dar segurança para o condomínio. E para você, Márcia, que você está falando em relação à segurança do promitente comprador, ou vendedor, ou locador, ou locatário, exija o número do CRES dessa pessoa que está lhe atendendo. O CRES tem um site www.crescsp.gov.br ou pelo telefone 3232-7150 para admitir qualquer dúvida se essa pessoa que está lhe atendendo é um pseudo-corretor ou se é um profissional realmente que dá segurança para a sociedade. Carlos, o que você está falando procede totalmente, porque eu sou jornalista e radialista, por exemplo. Quando eu trabalhei em rádio, na hora de me levar o documento, você tem o DRT? Me cobram. A hora que você é jornalista, você tem o MTB? Mas dificilmente quando a gente vai no médico, doutor, cadê o seu CRM? A mesma coisa com o corretor. Cadê o seu CRES? Não existe esse hábito. E é uma questão de segurança, porque eu estou depositando no corretor de imóveis uma pessoa que vai me ajudar a comprar minha casa. Eu vou dar documentações, eu vou dar informações. Não, e quem tem a obrigação de apresentar todas as certidões é o responsável por qualquer transação imobiliária, seja ela de compra ou de locação, é o corretor de imóvel. E principalmente agora, Douglas, aproveitando essa oportunidade, por favor, já falo para vocês, telespectadores, porque se vocês estão pretendendo alugar um apartamento para passar final de ano ou carnaval, muitas pessoas, elas alugam um imóvel... Pela internet. Por internet, ou por pequenos anúncios, foto, ou não sabe com quem está do outro lado da linha e a pessoa já pede para depositar um percentual na conta da pessoa e quando vai ver, principalmente quando chega na cidade, isso tem ocorrido muito na nossa cidade, as pessoas ficam até sem graça, mas ligam para a delegacia para ver se pode fazer alguma coisa, às vezes esse imóvel nem existe. E quando existe, às vezes a pessoa vê uma foto muito antiga, que a mobília é nova, que o prédio está localizado na melhor praia, que tem garagem, e às vezes não é bem isso que acontece. Às vezes a garagem é coletiva, o prédio é torto ou a mobília é antiga. Então procure sempre uma pessoa de sua responsabilidade. Isso serve para a nossa cidade? Serve para qualquer cidade. Se você vai alugar em Campos do Jordão, no Rio de Janeiro, procure um responsável credenciado para que você não tenha futuro de sabor. Delegado Regional do CRES, meu amigo Carlos Ferreira, conversando com os telespectadores aqui no Hora Geral, são 7h37. O Salomão Reis está em Litoral Sul. Qual o valor real da comissão de um corretor na venda de um imóvel? Por lei é de 6% a 8%. Dependendo do acordo que há entre o comprador e o corretor. O Salomão fez uma pergunta, eu já vou até emendar. O que o corretor faz? Me desculpa, ele só mostra o imóvel àquela pessoa que está interessada ou ele é responsável da documentação, ou seja, de toda a consultoria na hora de vender um imóvel ou locar? Com certeza ele é responsável, o corretor é do início, meio e fim. Na demonstração do apartamento, na apresentação das certidões, que é a obrigação do corretor apresentar as certidões, e na escritura definitiva. Porque veja muito bem, se você às vezes faz um negócio com uma pessoa que não tem o CRES, não é uma pessoa responsável, porque hoje o corretor, Douglas, ele responde por qualquer problema que venha a ter futuro. Então você, comprador ou vendedor, procure sempre uma pessoa certa para que lhe dê garantias, porque já aconteceu de muito juiz cancelar a escritura e a pessoa, às vezes, trabalhou tantos anos ali para juntar um dinheiro, para dar uma entrada no apartamento ou comprar um imóvel e põe tudo a perder por um irresponsável que naquele momento, acredito eu que não seja um profissional, pensou somente na comissão. Carlos, uma outra consequência, e eu digo positiva, com relação ao bom imobiliário, é a qualidade dos imóveis. Eu, sábado, estava no evento da entrega do Villa de France, do empresário Armênio Mendes, e eu fiquei assim maravilhado com o aspecto, a qualidade do imóvel, além da área de lazer. Eu quis citar este evento porque eu fui convidado e estava lá, e quando a gente está como jornalista é importante de relatar ao público telespectador. Eu vi algo assim que a gente desconhecia em Santos. O boom imobiliário ele acaba provocando também uma qualidade nas edificações, por exemplo? Com certeza, isso já vem acontecendo. E eu já aproveito e mando um abraço para o Armênio, que para mim é um dos grandes empresários da Baixada Santista, que aqui chegou, aqui conquistou e aqui ficou e aqui mantém a cidade em evidência graças aos seus empreendimentos. Eu digo que para tudo que vem acontecendo na cidade, assim, em relação a shoppings, em relação à entrada da cidade, que agora ainda 7 de setembro estive conversando com o nosso prefeito Paulo Barbosa,
o Paulinho, e ele nos comentou que vai haver uma virada muito grande. A situação do túnel, infelizmente a parada do VLT, que acredito que tenha que ter uma solução rápida para isso, para que venha valorizar a nossa cidade. Esses empreendimentos que vêm acontecendo, as pessoas às vezes... o pré-sal, né? Também o pré-sal, principalmente com a sede da Petrobras, que vai estar pronta daqui a 2 anos. E eu acredito que daqui a 2, 3 anos, quando essa sede própria da Petrobras estiver pronta, é quando a cidade vai realmente voltar a se valorizar mais ainda. Então eu digo que os empreendimentos desses prédios altos, as pessoas falam, puxa, mas por que prédio de 40 andares, 30 andares? Às vezes, se você colocar uma caixa de fósforo em pé, você tem mais circulação de ar, você tem mais sol, você tem mais qualidade de vida. Antigamente, essa caixa de fósforo ficava na horizontal. O que acontecia? Você tinha mais sombra, não tinha ventilação e não tinha sol. E você talvez pudesse cumprimentar um vizinho como esses prédios antigos têm. Você tem um prédio muito próximo. Então, é qualidade de vida, gente. Eu acho que tem que pensar sempre no que é bom para todo mundo. 7 horas e 41 minutos, vou chamar um rápido intervalo. O meu amigo Carlos Ferreira, delegado do Cresce aqui na Baixada, vai continuar respondendo algumas perguntas. E a próxima pergunta é do André Azevedo, do Tudo de Bastos. Mas tudo isso depois do intervalo. A gente volta já com Hora Geral.